O governo deve investir na construção de presídios, Hélio? Olha, eu acho que na questão de segurança máxima, me parece que há uma demanda importante. A gente tem visto que em presídios tradicionais o prisioneiro fala no celular, opera como se ele estivesse na sua casa, basicamente. E presídios de segurança máxima, me parece que são desenhados para evitar esse tipo de comportamento privilégio, né? Agora, uma questão que eu acho tão importante quanto presídios é a metodologia do judiciário brasileiro. A gente sabe que existem centenas, milhares de pessoas que são presas preventivamente e ficam lá sem julgamento, né? Isso também lota presídios, além de ser um absoluto atentado aos direitos individuais, você ficar preso preventivamente sem prazo, enquanto você aguarda um julgamento que muitas vezes, no caso mais simples, no caso do pequeno, pode não ocorrer, pode ficar estendendo. Então eu acho que soluções que passam por a gente ter mais justiça e uma solução para a sobrecarga dos presídios é tratar das prisões preventivas, eventualmente usando soluções como a gente falou aqui, tornozeleira e tal. É preciso interessar isso, não é só uma questão de construção de presídios, né? Essa sobrelotação é reflexo dessas centenas de milhares de brasileiros, eu repito, que estão sendo presas à margem do devido processo legal de forma indefinida. Só isso resolveria o problema? Será, professor José Vicente, o governo deve investir na construção de presídios? Eu acho que ele deve, mas, sobretudo, ele precisaria colocar na mesa um plano estratégico e de longo prazo para resolver o problema judiciário brasileiro. E que passa pela construção de presídios, eventualmente de segurança máxima, mas passa, sobretudo, pela resolução do sistema carcerário do nosso país. Nós estamos dizendo que, se fosse para construir presídio, nós precisaríamos construir para aqueles que estão amontoados uns sobre os outros nos mais diversos presídios do nosso país, que não têm os seus direitos assegurados, que não têm sequer uma incolumidade, né, da sua saúde dentro desses presídios e que, como bem disse o Hélio, no mais das vezes, ele está ali sobre a infração da lei, porque já passou o tempo de ser denunciado, já passou o tempo de ser condenado e até já passou o tempo de ser libertado e a estrutura não consegue resolver os problemas. Então, eu acho que a gente teria que ter uma visão de profundidade e longo prazo para pensar o sistema penitenciário como um todo. Segundo, nós, se precisássemos pensar num tipo de reprimenda, que talvez pensássemos como a tecnologia pode ser uma aliada, a tornozeleira ou tantas outras formas de aliviar o sistema. E, ao final, nós precisaríamos até pensar como é que a gente muda essa atitude, essa postura punitiva que transforma os presídios num depósito de gente. Então, eu acho que está faltando, não é, um pensamento global e também até um pensamento modernizante de como a gente vai trabalhar a reprimenda do crime na atualidade e como, não é, esses direitos humanos, como esses direitos de cidadania podem ser garantidos na estruturação dessa questão. Então, eu acho que tem que ter, sim, o presídio de segurança máxima, sobretudo para esses chefes, para esses crimes hediondos, mas nós precisamos resolver o problema carcerário brasileiro, senão a gente vai continuar enxugando gelo. Bem, Samantha. Eu concordo com o que colocou o professor José Vicente e o Hélio. Acho que a gente sente essa ausência de uma política pública, de segurança pública e também no que diz respeito ao sistema carcerário, que já é uma crítica que se fazia ao presidente Lula durante a campanha e que continua no governo. Ou seja, qual é a estratégia que a gente vai usar? Todos aqui concordamos que precisamos de um presídio de segurança máxima, mas isso é uma coisa pontual, como também ele propõe a reforma, se eu não me engano, do presídio Vicente Piragibe. Isso é pontual. E o que a gente está falando em termos nacionais, do país inteiro? Como é que a gente vai melhorar a qualidade dos presídios e, principalmente, rever uma coisa que é fato, pessoas que estão presas preventivamente, que já cumpriram pena e continuam no presídio, ou seja, em total violação ao que diz a nossa Constituição, ao que diz a nossa lei. O que vai ser feito? Não adianta eu aumentar, né, o número de presídios para manter pessoas presas ilegalmente, inconstitucionalmente e injustamente. Ou seja, eu tenho que combater isso. Efetivamente, qual é o tamanho da nossa população carcerária? Quem efetivamente tem que estar no presídio? Quem poderia estar com
tornozeleira eletrônica, quem podia estar com prisão domiciliar. Nisso a gente tem que investir também. E concordo com o que disse o professor José Vicente, talvez a melhor forma de investir em segurança pública seja com o uso de tecnologia, né? Como é que a gente vai evitar, assim, principalmente uma política preventiva para evitar que esses crimes venham a ser cometidos? Eu acho que falta estratégia e falta efetivamente uma política pública. O que a gente tem são ações pontuais que, como disse o professor José Vicente, vai ser enxugar gelo. Muito bem, a gente tem o censo da população carcerária normalmente, quando você quis perguntar qual era... Em geral, entre prisão preventiva, entre que já cumpriram pena, quem efetivamente deveria estar no presídio? Quantos que estão presos preventivamente? Quantos já cumpriram pena e estão lá? A gente não tem esses dados, a gente tem uma falta de pesquisa nesse sentido, de quantas pessoas nós estamos falando. Para a gente ver se é necessário construir mais presídios, reformar os existentes. A gente não tem. Muito bem. Eu acho que o Hélio, a Samantha e o José Vicente colocaram muito bem, Lu, a questão estrutural que nós enfrentamos. Eu só gostaria de detalhar um pouco mais, descer este detalhe com as seguintes questões. Bom, primeiro nós sabemos que o crime organizado vem se desenvolvendo. Nós sabemos disso, né? Algumas organizações criminosas que nasceram exatamente do contexto trágico dos presídios brasileiros, hoje atuam no plano, inclusive, internacional. Então a pergunta é, além da construção de um presídio de segurança máxima, que certamente talvez seja necessário nesse contexto todo, nós teremos, portanto, a revisão da situação carcerária desse grande número que a Samantha colocou agora também, e o Hélio também havia colocado, porque, salvo engano meu, arredondando os números, nós estamos em torno de 800 a 900 mil presos, sendo que quase metade é prisão preventiva. E que ficam anos, porque sequer tem acesso a advogado. A população carcerária trans continuará a ser massacrada nos presídios? Nós continuaremos a ter tortura nos presídios? Essa semana saiu uma notícia muito chocante, em que os presos têm as suas mãos quebradas durante sessões de tortura. Então, nós teremos resolvido esse problema? As famílias, as mães, as filhas continuarão a ser humilhadas nas revistas, porque a tecnologia colocada pela Samantha e também pelo Zé Vicente é outro aliado que poderia evitar isso. E a gente não encontra, salvo em alguns presídios. Porque quando sequer se faz. O presídio Romão Gomes é modelo, por exemplo. Um presídio voltado para ex-policiais condenados. Então, efetivamente, é uma questão estrutural. Um presídio apenas não vai solucionar essa questão. Não há como fugir dessa constatação. Lu. Mas a gente tem um consenso de que a gente tem uma superpopulação carcerária para a quantidade de presídios que a gente tem no Brasil? Sem dúvida. Isso é um consenso. Aquelas imagens das cadeias superlotadas e a total violação de direitos humanos. E aqui eu estou colocando pessoas que podem estar encarceradas ou não. Estou falando de direitos humanos, né? Um local que às vezes cabe 40 pessoas, tem 80, 90. E que foi agora muito explicitado, inclusive, com as prisões das pessoas no 8 de janeiro, que começaram a reclamar de direitos básicos, né? Água quente, coisa que... acesso ao celular, nem de longe se vê em presídios, né? O que a gente vê nos presídios brasileiros é isso que o Flávio colocou aqui, violações de direitos de parentes, né? E também não tem uma outra maneira, porque tem o pessoal que trabalha no presídio e fala, vocês ficam falando isso, quero ver você lidar lá. Que ainda não acharam uma outra maneira, que seria a tecnológica, de não violar tanto as garantias individuais de pessoas que chegam ali, mulheres e crianças que têm que ficar nuas e se agachar diante de espelho para poder visitar, por favor, Flávio. Rapidamente, o funcionário que lida com essa situação, ele também é vítima disso. Exato. A decisão tem que ser dos governos, tanto estaduais quanto federal. O Supremo já declarou a inconstitucionalidade, né, dessas visitas, dessas revistas íntimas, mas em contrapartida o que você tem que ter? O scanner. O scanner, né? É investir em tecnologia, senão você deixa também os agentes carcerários vulneráveis, né? Então fica a pergunta, esse dinheiro não valeria a pena talvez usar nesses scanners e melhorar a situação desses calabouços que existem hoje no Brasil? Ou seja, é uma questão complexa, né? Aqui nas redes sociais tem muita gente participando, inclusive falando sobre isso, porque é uma questão complexa, né? Porque envolve Hélio e professor José Vicente várias coisas, desde o que o Hélio colocou aqui, que é rever as sentenças, quem está lá que deveria estar solto e não está solto, está preso, até o uso da tecnologia, mas
a construção de presídio é necessária diante da superlotação. Eu acho que o que a gente sente falta é qual a estratégia. Sim, uma estratégia única. Entender, olhar para o sistema como um todo e pensar qual é o melhor, por onde eu começo. Exatamente, é onde eu quero chegar. A curto, médio e longo prazo. Exatamente.